E para fechar com chave de ouro, essa super parola 61, adoração é estilo de vida com um convidado especial, nós vamos falar sobre o fogo que nunca deve se apagar no altar do nosso coração. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, esse terceiro e último bloco da parola 61 sobre adoração é estilo de vida, com o nosso convidado mais que especial, Gutão Amêndola, aqui ó, diretamente de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Gutão, que é irmão mais novo aqui do nosso querido Oráculo. Oráculo, como é que tá aí? O menino tá se saindo bem? Olha, para quem costuma mentorear ele o tempo todo, né, e vigiar, tá indo bem. Até tem uma foto nova dele aqui que mandaram, não sei quem que mandou essa foto. Mas tá indo bem, tá indo bem. Gutão, vamos partir para esse terceiro e último bloco aqui para a gente encerrar esse tema, então, que nós estamos trabalhando aqui já o mês inteiro. O texto que veio no coração no primeiro bloco dessa parola, lá em Levítico 6, do trecho que vai do 8 até o 13, mas especificamente eu queria trazer para a gente conversar os versículos 12 e 13. Fala assim: o fogo, pois, sempre arderá no altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Cara, eu acho que aqui é uma das grandes chaves de uma vida de adoração, né? A adoração como um estilo de vida, uma adoração que vai além do momento litúrgico de um culto, talvez, algo que tem que ser alimentado todas as manhãs, cara. É aquele fogo que a gente não deixa apagar, né? E aí, no bloco anterior, nós falamos sobre a intencionalidade, e o Paulinho em off foi muito feliz na ilustração, né? Ele falou assim: a lenha não vai sozinha para o altar. A gente vai ter que sair, buscar e levar lá, né? Existem a historinha na internet que fala que vaca não dá leite. A gente tem que ir lá tirar dela. Da mesma forma, o fogo não vai permanecer constantemente aceso no altar do nosso coração se nós não alimentarmos isso diariamente, não é verdade? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 11:16. 11:16. Se a santa é uma parte da massa que é oferecido como primícia dos frutos, a massa toda igualmente o que é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão santos. Sim, o fogo ele tem que ser movido, mexido, alimentado, né? Nós sabemos que a parte que nós mais alimentamos na nossa vida é aquilo que vai crescer melhor, né? E só voltando um pouco naquilo que nós vimos no bloco anterior, que a boca fala daquilo que daquilo que está cheio o coração. Mateus 12:34, eu sei que vocês usam bastante a Bíblia como exemplo de vida e de fé, né? Mas também a palavra de Romanos 12 diz, né, que não vos conformeis com este século. Então, sim, nós temos que carregar este fogo conosco, reacendê-lo diariamente e, de preferência, Arthur, de manhãzinha, né? Ou de madrugada. Vocês sabem que existe essa máxima, né? Eu acredito nisso e vou nessa aí, que de madrugada a fila é menor, né? E mesmo que, meu Deus, seja onipresente, quando a gente chama ele de madrugada, fala, pai, ele fala, oi, já está atento ali, né? Prontinho para te escutar. E consagrando a raiz, eu tenho certeza que o resto do meu dia, ele é santificado, né? Isso é palavra de Deus para mim, isso é rema, isso é revelação maravilhosa de Deus, quando nós damos a nossa principal parte do dia, a nossa principal energia, a melhor parte da nossa vida, enchemos o nosso coração com a verdade de Deus,
com a adoração em si, nós só temos a derramar isso no mundo, né? Vocês conhecem, né, que uma pessoa trombou na outra, ele estava com uma xícara de café na mão, e quando ela trombou, caiu o café, né? E, na verdade, não caiu o café porque uma pessoa trombou na outra, mas caiu o café porque o que tinha na xícara era café. Poderia cair qualquer coisa que estivesse dentro da xícara, né? Então, nós estamos o tempo todo vivendo impactos no mundo, e vai verter de nós, vai fluir de nós aquilo que nós estivermos com o nosso coração cheio. Como essa palavra que nós entendemos, não é? Que nós caminhamos juntos, que a boca vai falar o que o coração está sendo alimentado. Isso vem também de encontro com algo que eu gosto de ministrar, que isso não é coach de forma alguma, isso é palavra de Deus, né? Que nós nos parecemos com aquilo que nós convivemos. Então, muitas vezes, nós ficamos alimentando o nosso dia a dia com coisas que não fazem sentido algum. Por exemplo, até mesmo coisas que, de repente, foram feitas com intuito bom. Por exemplo, letras de músicas que só ficam trazendo o homem ao centro, né? Então fica só alimentando, fazendo carinho no homem, você é um coitadinho, e as pessoas não estão aplaudindo para você, mas Deus vai te colocar no alto e todo mundo vai te ver lá, e fica colocando a pessoa como se ela fosse o próprio Jesus, e na verdade nós esquecemos diversas vezes de devolver o Cristo no lugar, ou tem pessoas que nem conhecem ainda esse Cristo, que foram levados a uma adoração do homem, ao antropocentrismo, né? E ficam colocando o homem, só fala sobre os seus problemas, e só ficam resolvendo os seus problemas, e a gente vê isso dentro de momentos litúrgicos, que só vai se resolver a situação do homem, e acaba se esquecendo de devolver, né? Não devolver, mas de dar o lugar que é de Deus a ele. De dar um lugar que é de Deus a ele. E isso através do fogo, através do movimento, de entender que ele é fogo, que veio para trazer o fogo, e que esse fogo não pode cessar, e que é trabalho nosso ficar atiçando e atiçando ele, até mesmo nas nossas vidas, né? Nós vivemos lutas e lutas conosco, e muitas vezes esquecemos de dar a glória a Deus, de colocar ele no lugar, de dar o lugar que é devido a ele. É algo que está sempre muito vivo no meu coração, é uma oração de pedir sensibilidade para Deus, para perceber a ação dele até nas mínimas coisas. Porque nas grandes nós já esperamos vê-lo, então a gente quer ver uma pessoa sendo curada, a gente quer ver transformações sendo feitas, multidões sendo alcançadas, mas nas pequenas coisas nós acabamos não prestando atenção no nosso dia a dia. E eu acredito que em todas as coisas Deus tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre todas as situações que nós temos visto no mundo até. Então, nas mínimas coisas, Deus é grandioso. Assim como nas grandes coisas, Ele é grandioso. Posso só ocupar mais um pouquinho aqui? Numa paródia anterior... À vontade, você é o convidado, cara. Eita, Glória! Vocês estiveram com o Manga, eu destaquei algo no meu coração, né? Eu gosto muito do Manga, concordo com tudo que ele disse, só que existem pontos que nós temos que salientar realmente, né? Ele falou, inclusive, também teve mais um o web pastor, o web coach, né, gospel, que falou sobre estilos e tudo mais, né? Então preocupa-se muito hoje com igrejas de parede preta, e com movimentos grandiosos, só que nós sabemos que através de exemplos como o de Bonk, que é necessário uma grande parafernália, uma grande preparação, assim como vocês, para falarem a verdade do Evangelho, também precisam de uma grande preparação. E para estarmos no mundo e não sermos como o mundo, nós precisamos de uma grande preparação. O Bonk, ele entendeu que no ministério dele, algo muito importante, tão primordial como a presença de Deus, era o número de parafernália, porque para ele falar com 4 milhões e 400 mil pessoas, ele precisava de muito equipamento, de muita parafernália. Eu vejo que hoje a nossa preparação, ela tem que ser muito bem feita, o nosso investimento tem que ser muito bem feito, porque nós dependemos de tudo isso para que nós alcancemos as pessoas com este fogo que está aceso em nós. E é preocupação quando nós manifestamos esse fogo e não conseguimos levar ele ao mundo.
E eu podia ficar falando sobre esse fogo aqui algumas horas com vocês, e abrir Josué 1 e falar sobre preparação, e o que veio de Moisés, e história. E glória a Deus por isso, viu? Então, mas quando você fala do fogo, eu acho que é um ponto-chave para que a gente possa, quem sabe, aprofundar, né? Porque não existe adoração sem fogo, não existe sacrifício ou holocausto sem fogo, né? Aliás, o fogo é o resultado de uma adoração que é aceita, né? E eu fico pensando a partir de alguns princípios, para dar uma base bíblica no negócio, para o Wilson não ficar achando que ele é o único que lê Bíblia aqui. Eu penso que o próprio Senhor Jesus, ele é profetizado por João Batista em Lucas 3,16 como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo, tá? O próprio apóstolo Paulo, referindo-se ao Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito, né? O andar no Espírito, para mim, conota um estilo de vida cativo à presença de Deus, ao Espírito Santo. Um estilo de vida cativo ao fogo deste batismo que eu recebi e que me introduziu dentro de uma nova dimensão. O que é o batismo para um novo convertido? Quando um novo convertido desce as águas. O batismo para um novo convertido é a inserção em uma nova dimensão, né? A dimensão de corpo de Cristo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo com o fogo é uma inserção em uma nova dimensão, em uma dimensão de fogo, em uma dimensão de uma vida pautada e norteada pelo Espírito Santo de Deus. No meu ponto de vista, e eu queria ouvir você, Gutão, no meu ponto de vista, a adoração é o fluir do fogo o tempo todo. É o fogo queimando e ardendo o tempo todo, né? No meio de uma sociedade que o tempo todo joga água para apagar esse fogo, e joga água através de seus valores distorcidos, das suas condutas questionáveis, dos seus padrões antibíblicos, muito mais do que ateus, antibíblicos mesmo. O que você pensa acerca disso, desse fogo queimando no meio de uma sociedade tão contrária a esse fogo? Antes dele responder, deixa eu colocar uma pimenta nisso. Então vai. Fogo com pimenta é churrasco argentino. É matado, não? Só uma pimenta nisso, porque a igreja de Éfeso, quando Jesus está falando a respeito dela, fala a respeito de voltar ao primeiro amor. E aí é interessante que ele só vai elogiando. E aí, Gutão, a peteca que eu quero colocar no teu colo é a seguinte: a igreja de Éfeso, ela acabou perdendo o seu fogo e o seu vigor, não por conta de valores da sociedade, mas por conta de toda uma pressão que ela sofreu, e ela entrou num ciclo ou num círculo de tecnicismo, ou seja, de performance. E aí eu quero colocar, além disso que o Paulinho falou, também colocar um outro, e não adianta coçar a cabeça não, que é o seguinte: como que nós podemos, dentro desses dois pilares que eu quero colocar, o Paulinho colocou sobre a sociedade pondo essa pressão, mas e quando nós temos aí já eu já sei o que é minha performance, é meu tecnicismo, eu já sei fazer isso, porque Jesus ele falou para a igreja de Éfeso: olha, volta onde você caiu, porque olha, todo esse tua performance para mim. E aí, só para ser um pouco bíblico aqui, lá em Salmos, ele vai dizer o seguinte: olha, todos esses gados, todo esse gado, todas essas ovelhas, tudo isso aí é tudo meu. Então, assim, eu não preciso disso para sacrifício. Se eu tivesse pronto para uma sabatina, vamos lá. Quando Elias está diante dos profetas de
Baal no Monte Carmelo. Vamos ver se eu peguei uma boa aqui, Will, que eu também gosto de ler a Bíblia, tá? Quando ele está diante dos profetas de Baal, veja bem, ele deixa eles fazerem todo o movimento e fica ali olhando. Só que ele tem uma postura, quando eles terminam de fazer o movimento, ele vai lá, ele restaura o altar do Senhor. E algo muito interessante dentro disso é que ele toma medidas diferentes do que havia sido proposto. Ele faz um rego e coloca tanta água que chega a ser impressionante. E a resposta de Deus diante de todos poderia ter sido somente uma visita, né? Somente uma visita. Mas a resposta de Deus diante da fé e do agir profético daquele homem é um fogo que chega a ser assustador, né? Então o fogo vem e lambe até mesmo a terra que estava naquele lugar, não somente a água, a lenha, o holocausto. Mas eu acredito que quando nós nos movemos dentro da promessa de Deus e em fé, o que ele traz para nós é algo realmente impressionante. Só que o problema é que nós não fazemos isso, né? Nós precisamos desse puxão de orelha, assim como a igreja, que olha, volte lá naquele lugar, volte naquela paixão, volte aonde você me encontrou, volte para aquele lugar, sabe? Nós precisamos diariamente ouvir esse volte. Só que isso é movimento de fé do homem, de falar, sim, eu volto para lá. Me lembra daquela passagem, quando Deus anuncia para o rei Ezequias, através da vida do profeta, que os dias dele já se acabaram, e o rei vira para a parede e chora amargamente e ora, pedindo a Deus mais um tempo. E ele fala assim, olha, vai vendo isso aqui, ó. Olha que interessante. Pelo que eu te fiz, pelo que eu represento, pelo que eu representei para Deus aqui na terra, no meu tempo, poupe. E o profeta volta e fala, Deus vai te dar mais anos. Dê ordem na sua casa. Ele não diz ordene de varrer, de limpar, mas ele diz assim, coloque em ordem a sua casa. E essa passagem, Wilson, não é somente do primeiro ou do segundo testamento, não é? Isso aí acaba sendo até do nosso testamento. Porque o filho daquele homem, assim como o texto que você citou, o filho daquele homem acaba sendo o pior de todos os reis de todos os tempos. Ele restabelece, levanta os altares de deuses estranhos, as práticas, e ele endemoniza tudo o que o pai dele teve coragem de falar, pelo que eu representei no teu reino. Então, isso não é exclusividade de um tempo, de uma geração ou de outra geração. As pessoas têm se esquecido, e a palavra de Deus diz que ele não está demorando em voltar, mas ele está esperando que eu e você manifestemos a glória dele para que as pessoas conheçam e tenham essa opção de salvação. Nós não estamos dando opção de salvação se nós não atearmos o fogo diariamente, primeiro nos nossos corações e depois manifestarmos isso. Eu vou ter que ler Josué 1 para vocês, né? Eita, glória a Deus. Diz assim, tá, sucedeu depois, é a sucessão de Josué a Moisés, tá? E quando Deus fala com Josué, ele está falando como alguém que conhece tudo, que entende tudo que ele está falando. E Josué entendia porque ele foi instruído por Moisés. Aquele fogo foi colocado no coração dele por outro homem. Então Deus falava com ele de uma forma tão natural que ele já entendia o que estava sendo falado. Deus não teve que reinventar tudo novamente com ele. O homem era tão bom que ele sabia até atravessar as águas. Por quê? Ele tinha pego aquilo para ele. É um exemplo de alguém que está entendendo, está recebendo tudo o que está sendo passado para ele. E muitas vezes, assim como nós vimos aqui o exemplo do rei, e nós vimos também o exemplo do Will da igreja, e nós temos ainda nosso exemplo hoje. E até mesmo continuamos aguardando ansiosamente, com toda a criação, a volta do nosso Redentor.
que só vai vir quando a gente manifestar o fogo. O Gutão falou uma coisa, cara, que eu acho que a gente podia realmente, assim, encerrar essa roda de parola com essa expressão, que eu acho que aqui ficou a cereja do bolo, Gutão, com todo respeito ao que você falou, cara. É tempo de nós reconstruirmos restaurarmos os nossos altares. Restaurarmos os altares de adoração, não só, e aí não vamos falar do contexto das igrejas locais, né? Mas restaurar o altar de adoração do nosso coração, cara. Essa parola, ela veio com o objetivo mesmo de reacender o fogo no coração das pessoas, trazer a importância de restaurar. Se você hoje está vivendo um tempo... olha lá, o Wilson está mostrando um livro agora de Rick Renner, chamado Uma Vida em Chamas, né? E o Gutão, Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonk. O desafio nosso está aqui hoje para você, gente. Você que está nos acompanhando, não importa qual é a plataforma, se você está pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, aqui está o nosso desafio, aqui está o nosso convite para você. Se o teu altar hoje de adoração está derrubado, se as circunstâncias da vida fizeram com que o seu altar fosse derrubado, é tempo hoje de você restaurar isso. Restaurar o altar de adoração no seu coração, para que quando o Senhor enviar o fogo dele, você mantenha-o constantemente aceso. Esse é o desafio para cada um de nós, queimarmos por Cristo por onde quer que nós andemos. Gutão, que momento especial, cara. Quero te agradecer, em nome dos paroleiros, esse tempo que você investiu aqui na gente, transbordou não só do seu conhecimento, mas da tua graça sobre nós aqui, cara. Obrigado mesmo, viu? Ficamos muito felizes por você estar conosco. Arthur, Paulinho e Will, satisfação imensa minha de estar com vocês nesse momento, de ter a honra, a graça, o prazer de participar de algo tão importante e correto, acredito eu, diante dos olhos de Deus. Continuem sendo instrumentos que levam a voz do Senhor a este mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E com isso, então, chegamos ao final deste super tema de adoração. O mês de julho chega ao fim. Mês que vem tem tema novo aqui no canal dos Paroleiros. Nós vamos falar sobre vida de oração. Olha, com um convidado especial também. Nós vamos aqui estar conversando sobre diversas orações que tem na Bíblia. Nós vamos entrar em detalhes aqui. Vai ser um momento incrível, cara. Vai ser muito bacana mesmo. Eu quero desafiar você a estar conosco nos próximos vídeos. Um grande abraço para você, se Deus quiser. Até semana que vem. Tchau, tchau.